boa tarde a todos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre uma ferramenta que a gente usa tanto para fazer abertura de chamada, administrar helpdesk, né, na empresa, e também administrar os ativos que vocês tenham dentro da empresa de vocês, tá? Com a ferramenta chamada GLPI. Uma apresentação, meu nome é Rafaela, trabalho na empresa Ambiente Livre, nós somos aqui de Curitiba, e eu trabalho lá tanto com a parte de desenvolvimento, a parte de suporte, consultoria, treinamento com a ferramenta do GLPI também, mas com outras ferramentas, o Lime Server, o Sugar CRM, Hadoop, Pentaho. Eu vou dar uma passadinha sobre essas ferramentas para vocês também. Minha formação é Sistemas de Informação pela Unibrasil, aqui em Curitiba. Tenho MBA em Business Intelligence pela Universidade Positivo. Sou principal instrutora das ferramentas que a gente oferece no Ambiente Livre. Palestrante nos principais fóruns que a gente tem de software livre, então a gente sempre vem dar um apoio, mostrar novas ferramentas, o que tem de novo, né, voltado para open source, software livre que vocês podem estar utilizando. E eu sou professora universitária lá na Universidade Positivo. Aqui só uma visãozinha bem rápida da empresa que eu trabalho, Ambiente Livre. Como eu falei, nós somos aqui de Curitiba. Hoje a gente trabalha com 12 soluções oficiais, que a gente chama. São soluções onde a gente presta consultoria, suporte, desenvolvimento. A gente trabalha com apoio à comunidade também, fazendo novas funcionalidades para os sistemas, achando alguns bugs, reportando ao projeto central. Eu gosto de mostrar aqui, bem rapidinho, para vocês terem... Às vezes você tem uma necessidade, você não conhece uma ferramenta que faça isso. A gente tem o Pentaho, que é a ferramenta responsável pela área de Business Intelligence, análise de dados. A gente tem a ferramenta de Alfresco, que é uma ferramenta para documentos digitais. Então, ECM, que você quiser trabalhar com documentos digitais, fazer workflow, criar um contrato para passar para o próximo passo, do comercial para o jurídico, por exemplo. Tem que ter, então, essa passagem ali. Isso sai do jurídico se for validado para ir para outro setor. Relacionamento com o cliente, a gente tem agora o Sugar e o Suite CRM. Parte de portais, tanto para sites de internet e intranet. A gente trabalha com o Liferay, com o Joomla, WordPress e com o Drupal. O Moodle é uma ferramenta de EAD, tá? A gente vai falar do GLPI, então, que é uma ferramenta de helpdesk. A gente também tem um Common. Lime Server, que é uma ferramenta de pesquisa online. A gente tem LibreOffice. Aqui é mais voltado para a área de treinamento. Então, quando a empresa quer migrar usuários do Microsoft Office para o LibreOffice, para o usuário não ficar perdido. Ah, mas lá no Excel eu fazia tal ação, como é que eu faço aqui no LibreOffice? Então, a gente repassa todo esse conhecimento. Treinamento em banco de dados, MySQL, MariaDB, PHP, Postgres. E agora, a palavrinha que a gente, para quem está começando o trabalho já na área de TI, Hadoop, Big Data. Então, entra Hadoop, entra Cassandra, Mongo, Hive, HBase. Então, são coisas que estão surgindo. Já é antigo esse conceito, né? Mas hoje se fala muito no cientista de dados. Então, todo esse ecossistema a gente trabalha dentro da Ambiente Livre. Falando um pouquinho, então, do GLPI. É uma interface web, onde o teu usuário e a tua equipe, principalmente de TI, vai poder ter uma visão mais rápida dos chamados que foram abertos. É mais eficiente, interativo. Eficiente por quê? Quando a gente tinha, por exemplo, a abertura de chamados via e-mail, a gente não tem uma ferramenta centralizando, se o técnico não viu o e-mail, se o técnico leu, esqueceu daquele chamado, o cliente final, o meu usuário final, se ele não tiver uma resposta rápida, se ele não conseguir acompanhar, ele fica um pouquinho bravo lá comigo, né? Vai ficar mandando e-mail, vai ficar fazendo ligação para mim. Então, eu consigo ter essa rapidez de receber o chamado e a eficiência de receber e dar uma tratativa a ela. E é interativo também para o usuário final, porque ele vai ter um portal onde ele vai estar consultando e interagindo com o técnico sobre aquele chamado que ele fez a abertura, tá? E podendo, assim, a gente ter então, uma melhor qualidade no nosso atendimento. As tecnologias que a ferramenta utiliza, o código dela é em PHP, a gente trabalha com o banco MySQL, HTML, CSS, a parte de layout, né, visualização, e algumas tecnologias XML para geração de alguns relatórios também. As principais funcionalidades deles são a área de inventários, então aqui você pode cadastrar dentro do teu parque de software, né, todos os computadores que você tem na empresa, quais são os softwares, qual que é o software que eu tenho dentro da máquina, por exemplo. Eu tenho o notebook da Rafaela, eu tenho o modelo do notebook, quanto que tem de HD, quanto que tem de memória, qual que é o processador, quais são os softwares que estão instalados dentro aqui do notebook da Rafaela. E quando ela for fazer uma abertura de chamado sobre o notebook, por exemplo, deu algum problema, eu já tenho toda a informação de configuração que eu preciso daquele equipamento. Então, você consegue fazer toda essa gestão de inventários, não só de notebooks, pode ser
de mouse, de teclado, data show, impressora, tudo que vocês tiverem de equipamentos que vocês querem fazer esse inventário, pode colocar dentro aqui da ferramenta. E também a gestão de histórico da manutenção. Então, você consegue visualizar. Se toda semana a Rafaela abre o chamado porque o notebook dela está dando problema, se tem 4, 5 chamados, vamos trocar logo esse notebook, né? Porque é um chamado recorrente, está tendo um custo para o técnico se deslocar, fazer esse conserto. Então, você tem todo um histórico ali que vai poder te auxiliar ali, te dar novas visões. A gente pode trabalhar com um conceito que se chama multi-empresa. Então, eu tenho uma empresa, ambiente livre, e eu tenho várias filiais. Eu posso colocar dentro dessa mesma ferramenta esse conceito de uma matriz e suas filiais, onde cada uma vê apenas os seus chamados. Então, se eu tenho ambiente livre, somente o grupo da ambiente livre, os funcionários da ambiente livre visualizam aquele chamado. Ou se eu tenho a filial A, somente a filial A vê os chamados dela, filial B, filial C. Não só a parte de empresa, também para clientes. Vou dar um exemplo nosso aqui do ambiente livre. A gente tem, então, contrato de suporte com vários clientes, onde todos eles acessam a ferramenta e abrem um chamado. Só que cada vez que cada um acessa a ferramenta, eles vê somente os seus chamados. Então, eu tenho o cliente A, o B, o C, o D, mas cada um vê apenas o seu chamado. E a gente, como um técnico, a gente vê a equipe toda, tá? Autenticação, a gente pode trabalhar com autenticação ODAP, autenticação AD. Pode também fazer a comunicação com o e-mail, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, usando POP e IMAP. O meu usuário não quer acessar o portal para abrir um chamado, ou eu não quero disponibilizar um portal para ele. Tem a possibilidade de ele abrir um chamado por e-mail. Então, tem lá o e-mail suporte@ambiente livre, ele coloca um assunto, ele coloca a descrição, enviou, automaticamente abre um chamado aqui para o nosso time, nossa equipe de TI, e eles dão a tratativa. Uma vez que a gente abra por e-mail, não tem essa interatividade do usuário entrar, visualizar o que está sendo feito. Ele fica um pouco ali na mão do técnico de sempre estar mandando informações ali de como está sendo solucionado aquele possível problema. A ferramenta trabalha com 36 idiomas, padrões já na instalação, quando você coloca o GLPI, já vem todas essas 36 linguagens prontas. Pode criar perfis de acesso. A gente tem usuários do tipo administrador, do tipo gerente, do tipo analista, colaborador. A gente tem o tipo cliente ou usuário final, né? E cada um tem uma visão um pouquinho específica dentro da ferramenta. Aqui no slide não tem, mas a gente tem ainda o super admin, que é o cara que pode fazer tudo, ele que controla realmente a ferramenta, tá? Todas as informações que a gente tem dentro do GLPI, vocês podem exportar para PDF, para CSV, para planilha eletrônica, para PNG, SVG. Então, se vocês quiserem fazer, já tem alguns relatórios um pouquinho mais simples, que a gente chama ali, né? Se eu quero extrair essa informação e fazer uma análise um pouquinho mais profunda, exportar para uma outra ferramenta de análise, estatística, vocês têm essa possibilidade de exportar dentro da ferramenta. Aqui dentro do... Quando eu tenho o perfil do administrador ou um super admin, você consegue fazer backup dos dados, e tanto dos arquivos e dados, na própria ferramenta. Tá? Então, você pode agendar. Eu quero fazer a cada 2 dias um backup, né? Não é o certo. É certo a gente fazer todo dia um backup ali. Mas se eu não tenho, por exemplo, uma pessoa específica para ficar fazendo esses backups dentro da minha empresa, eu posso agendar pela própria ferramenta. Os drop-down, que são as opções de listas que ele pode ter. Categoria de chamado, tipo de equipamento. Tudo é configurável dentro da ferramenta. Vai vir um formato padrão, uma instalação nativa, mas vocês podem configurar de acordo com a necessidade da empresa de vocês, tá? A gente vai ter, então, um sistema de notificações, de eventos. Quando a gente faz uma abertura, por exemplo, de chamado pela ferramenta, pelo portal, toda interação que o técnico tenha dentro daquele chamado, o usuário que fez a solicitação, ele recebe um e-mail. Ou ele pode também acompanhar e conversar com o técnico. Porque às vezes você abre um chamado, você dá um detalhamento um pouco mais simples, o técnico vai receber, vai entender, e ele pode fazer uma resposta, te dar uma resposta, solicitando mais algumas informações. Então, ele sempre vai te dando um alerta no e-mail do que está acontecendo. Na área de inventários, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, e-mails avisando quando uma licença, se tiver um software proprietário, uma licença vai expirar, quando eu tenho que fazer uma renovação de contrato com o fornecedor X, uma renovação de contrato com o fornecedor de suporte. Então, essas ações automáticas sempre vai estar te alertando, principalmente a parte mais de gestão, né? O técnico mesmo que está lá fazendo o chamado, respondendo, ele não tem muito acesso a essa área, mas o gestor da equipe ali, ele tem esses avisos ali para ver o que está acontecendo. Na parte de inventários, a gente também pode fazer integração
com o que a gente chama de OCS, tá? Que é uma ferramenta que vocês podem ter toda a estrutura já do teu parque de software e de hardware já lá especificadas e trazer diretamente aqui para o nosso GLPI, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês podem colocar componentes, pasta em disco, colocar documentação daquele componente, por exemplo, um manual, um termo, uma nota fiscal, um número de garantia, o que você quiser colocar sobre aquele equipamento, documento, é possível, tá? A gente faz integração com o OCS para não fazer um duplo trabalho. Por exemplo, se eu já tenho o OCS e quero trabalhar com GLPI, não preciso cadastrar no OCS, que é uma ferramenta, e ir lá e cadastrar novamente no GLPI. Ficar fazendo esse duplo trabalho. Então, a gente pode fazer essa integração e os dois fazer uma conversa entre eles lá, tá? Aí a gente tem o serviço de ITIL, que você pode depois ver no chamado rastrear aquele equipamento, como é que ele foi, de quem que é, como é que ele está sendo utilizado, quais são os possíveis problemas que eu já tive com ele, tá? Acompanhamento também via web ou e-mail. A gente pode fazer regras de negócio na abertura de chamado. Por exemplo, eu vou ter meus computadores cadastrados, tem a Rafaela e tem esse notebook dela aqui cadastrado. Quando ela vai abrir um chamado, eu posso deixar no formato mais geral, que mostra todos os computadores da empresa, e ela vai lá, seleciona o dela e faz a abertura. Ou senão eu faço uma regra que a Rafaela abrindo um chamado, automaticamente, se for um tipo hardware, por exemplo, já vincula aqui o próprio notebook dela. O usuário final, a gente sabe que ele não tem muita visão, né? Qual que é o notebook dele, às vezes, o computador. Então, você deixando, às vezes, na mão dele, ele vai selecionar, às vezes, um computador errado. Então, você vai ter um retrabalho ali. Mas vocês podem criar essas regras que ele só pode abrir para o notebook dele, para os equipamentos que ele tem vinculado ao usuário dele. Recursos para os colaboradores. São as pessoas que vão, então, nossos clientes finais, nossos usuários finais, tá? Eles vão ver uma listagem de todos os chamados que ele tem em aberto. Primeira página que ele acessa o portal, já traz uma listagem de todos os chamados que ele tem aberto. Ele vai poder consultar os históricos do chamado. Então, por exemplo, se ele já teve um problema com o computador, está tendo novamente, ele pode acessar lá, ver o que foi feito, o que foi solucionado, e, às vezes, ele mesmo consegue dar uma solução para aquele problema dele. Ele pode ter a opção de adicionar comentários, também via o portal ou e-mail. Então, ele vai interagindo com o técnico lá, mandando informações. E, no final, ele vai aprovar a solução. Sempre quando um técnico finaliza um chamado, a gente tem dois status, um chamado fechado e um chamado solucionado. O técnico, ele vai até o nível fechado. Fechei, né, tranquilo ali, fiz o que eu precisava, chega lá para o meu usuário e fala assim, ó, tá ok. O meu usuário, ele vai olhar, vai avaliar, e aí sim ele muda para o status chamado solucionado. Que realmente ele fala, não, ok, resolvemos o problema, vou fechar. Se ele vê que não resolveu o problema, ele pode reabrir o chamado, cai de novo para o técnico, ele vai ter que fazer interação, fecha e manda para o usuário. Enquanto o usuário não dá ok de solucionado, vai ficar sempre nesse ciclo ali. E ao final, vocês podem habilitar o que a gente chama de pesquisa de satisfação. A cada final de atendimento, uma nota lá para o técnico, né? Quando a gente liga para, por exemplo, Patim lá, qual dá uma notinha de 1 a 5, né? Então vai um desenho, uma estrelinha ali, que ele pode dar um atendimento para o teu técnico daquele chamado que ele resolveu. A gente pode gerenciar os chamados por prioridades. Vai ter prioridade muito alta, média e baixa. Essas prioridades depois vocês podem customizar também de acordo com a necessidade de vocês. A gente pode fazer o acompanhamento de todos os chamados via e-mail, validar as solicitações, e a gente vai ter sempre esse processo. Abertura do chamado, faz a tratativa, encerramento, ou, se não, a reabertura quando o meu chamado, lá, minha solução não foi aprovada ou não foi aceita lá pelo meu cliente, tá? Você pode atribuir um tempo para o chamado, que é o que a gente chama de SLA, dependendo do tipo do chamado, a prioridade. Se for muito alta, o SLA é de 4 horas. Ele tem 4 horas para resolver esse problema. Se for alta, o SLA já vai para 6. Né? Ou, se não, também por categoria. Ele abriu um chamado sobre formatação de computador. Quando é formatação de computador, a gente coloca um dia para o técnico fazer esse processo. Ou, se não, 2. Então, você pode colocar prioridades e o tempo de fechamento que você tem para realizar esse chamado. Estourando o tempo, a gente vai depois ter um relatório que você mostra quais são os técnicos que mais atrasam chamados, ou quais são os tipos de chamados que você tem mais uma demanda de tempo do que você está, às vezes, mapeando ali. Exibição de chamados por analista, então eu tenho chamado por técnico, realmente consigo ver por dia o que ele tem para fazer, agendado.
Posso fazer pelo grupo, tem o grupo da TI, eu posso ter o grupo TI, mas é de sistemas, o TI de servidor, o TI da área de banco, o TI da área de manutenção, né? Então eu posso ter essa separação. Também vai ter um histórico de todos os chamados, gestão de chamados planejados, podem, muito voltado aqui para a parte de projeto, então a gente vai, por exemplo, um projeto de modernizar os computadores da nossa área de TI. Tá? Então não é um chamado que tem que ser executado agora, eu vou planejar. Mês que vem, na segunda-feira, no dia 3, a gente vai fazer essas 4 tarefas, no dia 5 a gente vai planejar essas 5 tarefas e você vai conseguindo controlar. E consegue agendar, na verdade, integrar a agenda que a gente tem aqui dos planejados com o Outlook, com o iPhone, com o Android. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não quero ficar acessando um portal, quero só acesso à agenda. Então, ela integra no celular mesmo, ela consegue ver o que está sendo realizado. Tá? Vai ter alguns tipos de relatório um pouco mais global. Você consegue ver todos os chamados por todos os analistas, por todos os clientes ou empresas. Aí depois você pode ir fazendo um pouquinho mais específico, por analista, por empresa, por localidade de hardware, por colaborador, por categoria, prioridade, tipo de dispositivos, o contrato, por informações comerciais. Esses são relatórios que ele já tem pronto dentro da ferramenta. Tá? Vai ter um menuzinho que eu vou mostrar para vocês, que você seleciona, coloca o filtro que você quer e ele já gera o relatório. Alguns recursos agora para os gestores. Ele vai ter uma área de gestão, onde ele coloca quais são os fabricantes de cada marca, porque o gestor geralmente ele tem essa interação, né, com o fabricante. Precisamos comprar um computador novo, vai receber visita, vai ter toda uma documentação, então ele pode guardar fabricantes, fornecedores, contrato, ele pode ter gestão de documentos de inventários, ele pode ter gestão de documentos que são autorizados ali para o nosso técnico estar olhando, verificando, e gestão de orçamento. Então, tudo que eu quero saber de informações, principalmente mais voltado aqui para a parte de ativos, né, de computadores e componentes que eu tenho, você pode colocar dentro dessa área aqui também. A gente vai ter uma área que se chama empréstimo. Aqui, você pode, quando você cadastra um dispositivo, um equipamento, você pode marcar se ele vai ser possível realizar um empréstimo dele, sim ou não. Isso que a gente usa muito, por exemplo, para data show. Eu tenho um data show na empresa e eu tenho 500 pessoas. E cada reunião, a pessoa quer lá pegar o data show. Às vezes a pessoa manda e-mail reservando, né? Aí o pessoal dá ok, aí a pessoa vai lá, uma outra segunda pessoa reserva, também no mesmo dia. A pessoa que está lá cuidando também dá ok, que às vezes ela se perde um pouco na data. E quando chega na reunião, tem 2 pessoas que é um data show e eu tenho apenas um. Vocês podem também fazer esse controle de empréstimo. A pessoa abre uma solicitação, coloca o horário que vai estar disponível, qual que é o dia que ela quer reservar, e fica dentro de uma agenda, todo mundo consegue visualizar. Então, se eu quero reservar o data show para amanhã, eu olho na agenda, se não tiver naquele horário específico que eu quero agendado, eu realizo o agendamento. Se já tiver, aí eu tenho que trocar de horário, ou conversar com a pessoa ali, se for realmente importante, para a gente fazer esse ajuste. Tem uma área chamada base de conhecimento, isso aqui é muito voltado para os técnicos, que é uma área que você coloca os modelos de solução para cada tipo de problema. Sempre que o sistema sai fora do ar, dá o erro, sei lá, erro 300, é a conexão com o banco. Então, você pode colocar um documentozinho, um tutorialzinho ali, que fica nessa base de conhecimento. Então, em vez do técnico ir lá toda vez escrever a solução do problema para o meu usuário final, ele só pega essa informação e coloca lá para o meu usuário. E tem o FAQ, que é público, que alguns tipos de problemas, por exemplo, que você tenha, você pode deixar para o próprio usuário, antes de abrir um chamado, consultar. Né? Então, problema de impressora. Verifique se ela está ligada. Aqueles passos, né? Que a gente tem lá, por exemplo, quando a gente liga lá para a net. Liga e desliga o modem, a luzinha está piscando. É um passo a passo que, antes mesmo de ele abrir um chamado, ele já pode consultar. E também aqui a parte que eu falei para vocês, a ferramenta do chamado, que você já pode, em vez de toda vez digitar ou colocar a informação, você já pode pegar um modelo e enviar para o teu usuário. Tem a gestão de projetos. O projeto aqui é um item novo que a gente tem dentro da ferramenta do GLPI. Ele não é uma ferramenta de gestão, tá, propriamente. Ele tem um módulo um pouquinho mais simples, mas que ajuda a você trabalhar com alguns tipos de projetos. Você vai ter o teu projeto, a data inicial, a data final, qual que vai ser a prioridade, qual que é a descrição, o objetivo desse projeto. A gente vai ter a definição das equipes, quem vai participar desse projeto, qual que é a responsabilidade de cada um dentro desse projeto. Depois a gente vai ter as tarefas, que vão ser realizadas dentro desse projeto.
sempre também com data inicial, data final. Eu posso vincular essa tarefa a um chamado, né? Então, se o meu cliente abriu um chamado, eu posso vincular ele dentro de um projeto. Eu sei que semana que vem a gente vai fazer essa ação. Se o chamado não for urgente, eu consigo encaixar dentro de uma tarefa daquele projeto. E cada vez que o meu usuário, meu técnico, na verdade, interagir com essa tarefa, a gente vai ter um percentual de entrega. Então, ele trabalhou hoje, 10% que eu consigo fazer, lança a minha horinha ali, guardo no projeto. Amanhã eu trabalho mais um pouco no projeto, consigo evoluir, então de 10% já subo para 50%. E o meu gestor, ou o gerente do projeto aqui que está cuidando, ele consegue visualizar quais são as tarefas e o quão próximo está de terminar aquela tarefa. E com base nessas informações, nos próximos projetos, ele consegue mensurar melhor as horas. E quando a gente não tem muito conceito de projeto, para fazer esse trabalho eu vou levar 5 horas, lança e às vezes você leva 10. Ou coloca 5 e você leva 1 hora. Então, com esses históricos, depois você consegue melhorar essas estimativas também de abertura de projetos e tarefas, tá? Aqui tem um item bem simples, um gráficozinho, como a gente faz para abrir um chamado. Basicamente, o usuário vai fazer um registro, ou via portal ou via e-mail. Ele vai ser atribuído a um técnico. Isso aqui a gente pode definir uma regra, por exemplo, vou mostrar para vocês. Sempre que o usuário abrir um chamado referente à rede, vai ser atribuído ao usuário Paulo. É ele que cuida de rede, então os outros técnicos não precisam nem saber que tem aquele chamado. Se ele for consultar no total, ele consegue, mas já cai direto para o Paulo. Se for um chamado de hardware, já cai direto lá, por exemplo, para o Ramon e ele resolve. Então, registrou, vai atribuir para o técnico responsável. O técnico vai trabalhar na solução desse problema, né? Vai mandar uma validação para o meu usuário. Chegando para o usuário, se ele dá OK, solucionado, fecha o meu chamado. Se o meu usuário não validar, não solucionado, ele vai cair de novo aqui para o técnico, ele vai ter que fazer a tratativa e enviar novamente. Então, ele fica nesse fluxo aqui até que caia realmente no solucionado, tá? Para abertura de chamados, para o usuário final, é uma tela bem simples. Basicamente, ele vai ter um título do chamado, um corpo aqui, uma descrição do chamado. Ele pode anexar um arquivo aqui também. Deixa eu acabar minha pilha aqui. Mas ele pode anexar um arquivo. Às vezes é uma foto, que ele tem um erro, ele não sabe descrever o tipo do erro, ele pode mandar uma foto, pode mandar um tipo de documento. Se for do tipo hardware, ele pode selecionar o dele, a categoria, se é uma abertura de chamado para área de redes, área de sistemas, área de banco, de e-mail. E tem a urgência. Aqui também fica habilitado para o usuário, ele seleciona, mas quando cai para o técnico, ele pode modificar. Para o usuário, tudo é urgente, tudo é muito alto, né? Se a gente for fazendo essa escala, todo mundo tem que sair desesperado resolvendo. Mas eu posso fazer o seguinte, o usuário definiu lá como muito urgente, muito alta, né? Chega para o técnico, ele olha, descrição, fala, não, isso aqui não é tão urgente, eu vou deixar, então, mudar o status, né? E colocar ali no meu agendamento. Ou você pode também fazer uma regra. Se for uma abertura de rede, o meu usuário colocou urgente, automaticamente, quando ele gravar, eu já mudo para baixa, por exemplo. Então, você pode colocar essas regras que a gente chama dentro aqui do chamado. Depois o usuário vai ter essa visão, tanto o usuário como o técnico. Sempre gera um número do chamado, que ele pode acompanhar, tá? O título, para ficar um pouco mais rápido a leitura, o status, a última atualização, a data de abertura, prioridade, o requerente é a pessoa que está solicitando essa informação, esse chamado, e a categoria lá, está abrindo um chamado para microsiga, outro chamado para uma máquina industrial, então você consegue ter essa visão aqui de todos os nossos chamados. Tranquilo até aqui? Sim? Eu vou mostrar a ferramenta para vocês mais na prática aqui, que acho que é mais legal, né? Pode falar. Tem. Eu acho que nesse slide que eu estou aqui, não está habilitado, mas tem uma coluna aqui que a gente coloca a data de fechamento, prevista de fechamento. Então, se ele abriu hoje, lá, por exemplo, às 8h03 e o SLA é de 4 horas, tem a data prevista de hoje ao meio-dia. Tá? Mas a gente consegue customizar essa interface aqui. Vou acessar aqui para vocês verem. Essa é a tela inicial. Essa tela aqui depois vocês podem customizar, pode colocar logo de vocês, a cor da empresa. Sempre vai ter um login e uma senha. Eu vou entrar com o usuário padrão aqui, que é o GLPI, que é o super admin, tá?
É o que ele pode fazer tudo dentro da ferramenta. Aqui a gente vai ter uma visão um pouco mais geral. Só deixar um pouco o zoom aqui. Ele consegue ver a visão dos chamados que ele tem, do grupo que ele pertence. Tem uma visão aqui, ó, do planejamento, as tarefas que estão planejadas desde hoje até a semana ou no mês. Esse fonte de RSS, você pode colocar algumas notícias, alguns sites que vão te alertando ali de informações. Aqui em cima a gente vai ter os menus de navegação. Aqui tem a área de gestão de ativos. Então, posso cadastrar, como eu falei para vocês, computador, monitor, software. Posso colocar informações de rede aqui, outros dispositivos, impressora, cartucho, telefone. Tem um formato um pouco mais geral aqui, mas se você quiser colocar um novo menu, um novo tipo, também é super tranquilo, tá? Eu vou mostrar depois para vocês como configurar. Vou cadastrar um dispositivo aqui, ó. Vou cadastrar um computador aqui. Ele vai pedir uma série de informações, ó, o nome, qual a localização, aí vai ter status, quem que é o técnico carregado por esse computador que eu estou fazendo o cadastro. Aí tem um número aqui, ó, número de série, você pode colocar o número do inventário, o número do patrimônio, né? Vou cadastrar um notebook Samsung aqui, colocar um número de inventário. Vamos ver. Aqui. Foi um cadastro bem simples dele aqui. Então ele foi adicionado com sucesso aqui, ó, meu notebook Samsung. Aqui depois, ó, eu posso colocar qual é o sistema operacional que está executando nele, quais os componentes que a gente tem, ó, quais são os softwares, conexões, porta de rede. Se tem algum, por exemplo, software proprietário instalado aqui, posso anexar os contratos de licença desse computador específico. Se tem máquina virtual, ó, qual que é a máquina virtual que ela tem. Se tem antivírus. Aqui depois, conforme você vai abrindo as informações de chamados, vão mostrando aqui, ó. O que é interessante é esse menuzinho chamado reserva, que eu posso mostrar aqui, ó, autorizar reserva. Uma vez que eu autorizo, quando a pessoa quiser emprestar um notebook, esse aqui já mostra como uma opção para ele lá de informação, tá? A gente tem um menu que se chama assistência, que são o helpdesk, na verdade, aqui. Eu vou ter um menu chamado, primeiro aqui chamando chamados. Aqui eu vou ter todos os chamados que eu tenho abertos, ou eu posso depois fazer um filtro, ó. Ele vai ter um status novo, atribuído, planejado, pendente, solucionado, fechado. Então tem vários status aqui, ó, que ele já traz pra gente pronto. Traz o ID, título, status, última atualização que eu tive nesse chamado, a data de abertura, prioridade, quem solicitou, tem o meu usuário chamado Suzy aqui, o técnico responsável, a categoria do chamado, e aqui ó, tem o tempo da solução. Então tem o prazo aqui de data e hora para ele resolver. Uma vez que fica em atraso, o meu chamado já fica em vermelhinho aqui, me alertando que tá, quando eu abro essa tela, se tiver vários em vermelho, porque tá, minha equipe de TI ele não está conseguindo dar conta. Aí eu vou ter depois também aqui a área de planejamento, que eu consigo ver por semana, por mês, né, todos os chamados que eu tenho agendados. Ou por dia também aqui, ó, por horário, eu consigo então visualizar a minha agenda, tá? Tem sempre o teu usuário aqui, ó, como opção. Aí depois vai ter algumas informações estatísticas de chamados, chamados recorrentes. Então, quando você começa a identificar que você tem um determinado tipo de chamado que sempre acontece, ele cai no que a gente chama de chamados recorrentes. Então, por exemplo, toda semana a Rafaela abre um chamado para trocar mouse. Então, a gente, como eu falei, é recorrente, ele vai mostrar uma estatística para você. Ou você vai lá e troca o mouse da Rafaela, ou você tem que tomar uma outra ação ali para tentar tirar esse chamado e toda semana está caindo dentro da tua agenda, tá? Antes de mostrar os outros menuzinhos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o usuário Suzy, que é um usuário padrão aqui, um usuário mais básico. Então, ela vai ter aqui, ó, todos os chamados que ela tem em aberto, em processando, em fechado. Ela pode ter uma opção criar chamado, que é essa telinha aqui, ó. Aí vai ter o tipo, se é um incidente ou uma requisição. Então, eu vou pedir uma requisição aqui. Aí tem as categorias que se podem cadastrar. Eu coloquei 3 aqui, que é o e-mail, hardware e rede. Vou pegar aqui de rede. Aí tem urgência, tem o tipo do hardware, localização. Ela pode, dentro do grupo que ela tem
de perfil aqui, ela pode colocar o que a gente chama de observadores. Uma vez que você abre um chamado e ele fica atribuído ao teu usuário, somente você tem a visão do histórico, de como está o andamento daquele chamado. Se você quiser colocar a tua equipe, o teu grupo para acompanhar, você pode vir nessa opçãozinha aqui e selecionar o teu grupo de perfil. Então, Rafaela, estou criando, mas eu vou vir aqui, no meu caso está em branco, mas eu poderia ter um perfil chamado comercial, que quando eu gravar, a Rafaela visualiza e todo mundo que é do comercial, que acessar o GLPI, também vê aquele chamado. Geralmente a gente usa esse campo observadores para não ter aquela questão da Rafaela entrou aqui e abre um chamado, aí o meu colega do lado vai e abre o mesmo chamado para a mesma solicitação. Aí daqui a pouco você tem 5, 6 chamados para a mesma coisa. Então é ideal você, pelo menos a mesma equipe, visualizar as informações, tá? Aqui vai ter um título. Acesso, ó. Coloca uma descrição lá que você precisa. Aqui tem a opção de você, então, anexar um arquivo. Feito isso, enviou mensagem lá. Já vai mostrar aqui a liberação de acesso. Mostra o número do chamado aqui embaixo. Ó. Se ela clicar no chamado, ela pode depois editar algumas informações. Vai ter essa área chamada processando chamado, que vai ter o que a gente chama de acompanhamento. Então, se um técnico responder para ela, vai vir uma nova caixinha aqui com a resposta do técnico. Ela pode vir aqui, ó, e colocar qualquer texto também, outro arquivo, e adicionar. Então, ela vai interagindo com o técnico que está fazendo a solução desse chamado. Pode anexar um outro documento. Aí, depois aqui vai ter as estatísticas, ó. Quando que foi aberto, quando que foi aceito o chamado, que o técnico começou a trabalhar, quando que vai ser solucionado, ó. Como eu já fiz uma regra de SLA, eu abri hoje, a previsão é para fechar hoje mesmo, só que lá no horário de 19 horas. Então, ela pode acompanhar. Ela não fica no escuro. Você vê, eu abri chamado, mas quando que vão resolver? Né? Então, ele tem essa visão aqui, tá? E tem os históricos aqui, ó. Tudo que vai sendo editado, alterado dentro do chamado, vai aparecendo aqui embaixo. Aqui nos chamados, vai mostrar todos os chamados. Como ela está no mesmo grupo que o meu aqui, ó, então eu consigo ver de todo mundo. E tem um menuzinho de reserva. Ó, ela pode ou reservar o meu computador Samsung lá, o notebook Samsung, ou já deixei disponível aqui, ó, um dispositivo que é o DataShow. Para fazer reserva, então ele vai mostrar todos os equipamentos que têm disponibilidade para reserva. Vou clicar no DataShow aqui, o pessoal gosta de reservar DataShow. Adicionar aqui. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, a data que eu quero, o período que eu quero aqui, ó, pegar 4h30. E eu vou fazer isso aqui, começando hoje, e eu vou reservar até a próxima sexta-feira. Posso colocar um comentário aqui? Adicionei. A hora que eu adiciono, aparece na agenda aqui, ó, o período das 15 às 19h30, reservado pela Suzy, e os dias que estão reservados esse equipamento, tá? Então, se você depois quiser reservar um outro, novamente, DataShow, você pode ter essa visão da agenda e verificar se a Suzy lá já não está usando o DataShow. Essa é a visão do usuário, então é uma visão um pouquinho mais simples. É chamado, abertura, visualização do chamado, reserva de equipamento, e eu tenho o FAQ aqui, que eu posso, então, deixar algumas opções de soluções e problemas que, antes dela abrir um chamado, ela pode ver se já não tem a opção aqui para ajudar ela. Vou voltar aqui com o técnico. O chamado dela já vai estar aqui. Eu consigo ver aqui, ó, que ela me mandou acompanhamento. Se eu quiser responder para ela, também posso clicar no acompanhamento. Texto. Tem a opção aqui, ó, que é privado, sim ou não. Tá? Deixou público, que é o sim. Todo mundo consegue ver essa conversa que você está tendo com a Suzy. Geralmente ele deixa como não aqui, né, para deixar um pouco mais restrito. Dou um adicionar aqui embaixo. Quando eu faço essa opção de acompanhamento, coloquei o texto, dei um ok, a Suzy já recebe um e-mail lá, alertando que tem um acompanhamento para ela poder vir aqui e visualizar, tá? A pessoa não vai ficar o dia inteiro aqui olhando se tá, o que está acontecendo. Tem a opção de você agendar uma tarefa, aqui então é mais para o técnico.
Então, ele vai ter que conversar com o pessoal lá para pedir o acesso. Só que eu não vou liberar hoje. Eu vou liberar para ela lá. Vou planejar essa tarefa aqui, ó. Vou deixar essa tarefa para amanhã. E eu vou levar um período de... Começar aqui às 8 horas. Deixa eu só tirar aqui. O botãozinho ali. Aqui. E o período que eu planejo trabalhar dentro dessa tarefa aqui é de 1 hora mesmo, tá? Adicionei a tarefa. Cada um ele vai tendo uma corzinha. Então, a tarefa, isso aqui é um acompanhamento. O verdinho é um documento que eu posso receber, eu posso enviar para ela. E eu vou interagindo até chegar ao status aqui, ó, que é a solução. Que é quando eu finalizo esse chamado, tá? Eu tenho a opção aqui, ó, pesquisar uma solução, que já é um modelo pronto de texto, de resposta que eu posso dar para ela. Ou se não, eu venho aqui, digito o que foi feito para liberar o acesso que ela pediu e vou salvar. Vai chegar a solicitação lá para a Suzy e vai chegar depois esse menuzinho aqui chamado satisfação, onde ela vai avaliar o chamado de 1 a 5. Ó. Então, ela pode marcar lá, o chamado, vou colocar como 5 aqui. Ó, ótimo técnico. Tá. Eu não vou conseguir salvar, porque eu estou avaliando eu mesmo, né? Para não ter o perigo do teu técnico mudar ali, tá, o teu usuário deu 3, ele vai lá e muda para 5. Mas o usuário avalia, texto, botãozinho gravar aqui e avalia o chamado, tá? A área de gerência, como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter gestão das licenças que eu tenho do software, de orçamento, fornecedor, de contatos, contratos. Aqui a área de ferramentas, eu tenho a área de projetos. Eu posso criar um projeto aqui, ó, deixei um exemplo, que é a implantação CRM, prioridade média e a data da criação. E dentro da implantação, que é o projeto, eu vou ter as tarefas, aqui, ó, que eu posso adicionar a tarefa e vincular a cada usuário. Implantação CRM. Aí eu posso ter uma tarefa aqui que é instalação server. Qual é a descrição, a data inicial, a data final, qual é o tipo, e vou adicionando e vou controlando quem vai fazendo qual tipo de tarefa. Deixa eu voltar aqui pro projeto. Aqui eu consigo ver o percentual. E a gente tem um gráfico, a gente chama que é o gráfico de Gantt. Aqui. Você consegue ver o acompanhamento dessa tarefa também, tá? Aí tem anotações. Vocês podem colocar anotações aqui, ó. Informações de como atender o cliente, como poder dar uma resposta, qual é o tipo de problema mais comum. Aí aqui tem a base de conhecimento, que são os modelos de respostas, que você pode criar aqui também, ó. Categoria, se vai estar visível, qual que vai estar o assunto. Essa base de conhecimento aqui, deixa eu só voltar. Quando você deixar ele ativo, aqui, e deixar essa opção aqui, ó, inserir no item FAQ. Se eu deixar como não, somente o técnico tem essa visão desse modelo de solução. Se eu deixar como sim, o meu usuário também consegue visualizar, como eu falei, até ele mesmo poder dar uma solução antes de abrir um chamado lá para o técnico. Tem as reservas aqui, que é aquela mesma tela que a gente tem lá do usuário, e tem os relatórios. Vou pegar um relatório de chamados aqui de... Vou pegar de empréstimo para vocês verem. Posso pegar aqui por usuário. Vou pegar por GLP aqui. Ó, o GLP não tem nenhuma reserva em andamento aqui, por enquanto. Mas essas são as interações que a gente tem, né, de ativos, chamados, documentação, modelos de ajuda de respostas. Eu já vou falar do plugin aqui. Aqui para o usuário administrador, a gente tem também administração e configuração. Administração, criar os usuários, criar grupos, criar entidades. Tá? A gente tem um conceito de entidade que é como se fosse a empresa. Então, eu tenho a entidade que é ambiente livre. Depois eu vou ter o grupo comercial, grupo TI, grupo administrativo. E depois eu tenho o usuário. Dentro da TI, quem são os usuários? Se você vai trabalhar não só com o teu cliente interno, a empresa, quer abrir para cliente externo,
A entidade é um cliente. Tem uma entidade que é o cliente, por exemplo, a TIM. Eu tenho uma outra entidade que é o cliente Claro, uma outra entidade que é o cliente Vivo. E cada vez que cada um é o mesmo sistema web, só que cada vez que abrir o chamado, ele vê somente da sua entidade, tá? Não tem o risco de a pessoa da Vivo abrir um chamado e tá vendo o chamado da TIM aberto lá para mim. Aqui eu tenho um modelo de regras. O legal do regras aqui é que você não precisa programar, não tem que acessar o código-fonte, tem muita coisa que você consegue fazer visualmente, e até mesmo, às vezes, um usuário não tão técnico consegue fazer. Eu peguei aqui, ó, criei uma regra chamada rede. Ó, aqui, basicamente, eu dei o nome da minha regra, está ativo, e ela vai valer tanto para quando o meu usuário adicionar ou atualizar um chamado. O meu critério, sempre que a categoria do chamado é o tipo rede, lembra que quando eu fui abrir o chamado tinha rede, e-mail e hardware? Então, se ele escolher o tipo rede aqui na categoria, a minha ação vai ser atribuir ao técnico Paulo esse chamado. Então, toda vez que abrir um chamado do tipo rede, automaticamente já vai cair para o técnico Paulo. Posso ter uma outra regra de negócio, que é por SLA. Qual que é o meu critério? Quando a prioridade for média aqui, a minha ação é usar um SLA para tempo de solução médio. Mas onde que eu configuro esse SLA? A gente vai ter uma opção aqui, ó, na configuração, SLA. Eu criei um SLA chamado médio aqui. Aí você pode definir se é o calendário, se é 24/7, se é só 8 horas por dia, de segunda a sexta, vocês podem definir. E aqui tem o que a gente chama de SLT, que é o tempo que vai ter na duração do médio. Nesse caso, eu atribuí. Se o chamado for do tipo médio, é 4 horas. Se for do tipo alto, pode descer para 2 horas. Se for do tipo baixo, vai para 8 horas. Isso vocês podem fazer por prioridade ou até por tipo de chamado. Se for tipo rede, é 1 hora para resolver. Se for um tipo hardware, é 2 dias. Então, vocês podem depois criar vários tipos de regras aqui dentro, tá? Tem os perfis de acesso, fila de e-mail. Todos os e-mails que você tiver de acompanhamento, recebimento de chamado, se ele não estiver saindo, se ele tiver algum tipo de problema com o teu SMTP, por exemplo, ele vai cair nessa lista aqui e depois você pode acompanhar se aquele e-mail foi realmente enviado ou não, tá? Tem área de manutenção, como eu falei para vocês, a gente consegue aqui, ó, fazer um backup do SQL, um backup do arquivo aqui, então você pode baixar. Quero baixar a minha base de dados e não tenho acesso à base, ao banco, né? Eu posso fazer um download das tabelas e dos dados que eu tenho em cada uma. A configuração é um pouquinho mais a parte mais técnica, que é a configuração de listas. Ó, aí eu tenho lista de modelo, do calendário, ó, categorias do chamado. Eu tenho lá ó, o e-mail, hardware e rede. Ah, mas eu vou ter outra categoria agora, sempre clicando no maisinho aqui em cima. Vou criar uma categoria agora que é software. Software. Se ele é filho de algum outra categoria ali, mas é só, basicamente a gente coloca mais o nome ali e ele vai adicionar aqui, ó. Então, a próxima vez que o meu usuário abrir um chamado, vai vir e-mail, hardware, rede e o software, tá? Tem algumas ações automáticas que o próprio sistema já se encarrega de fazer. Chamados não solucionados, ele fica te dando um alerta, enviar alertas sobre cartucho quando está acabando, por exemplo. Mas tem um que a gente sempre costuma deixar habilitado, que é esse aqui, que é essa ação automática, que é onde eu permito o meu usuário abrir um chamado via e-mail, tá? Se eu deixar isso aqui desabilitado, ele tem que sempre acessar o portal aqui do GLPI, autenticar e abrir um chamado. Se você não quer que ele tenha essa visão de portal, que só fica com e-mail, você pode depois aqui dentro dessa ação cadastrar qual que é o e-mail que ele vai receber. Então, sempre quando eu vi um e-mail do suporte, né, o meu usuário mandar para o suporte, automaticamente cai aqui, já agenda e faz a inserção do nosso chamado. Tem alguns plugins externos que vocês podem instalar. O que eu gosto de instalar é um que se chama painel de dashboard.
a gente costuma deixar já nos televisores aqui, né? Que a gente consegue acompanhar, por exemplo, na data de hoje. Quantos chamados que eu tive hoje, quantos chamados eu tive no mês, chamado total, desde quando eu apliquei a ferramenta, quantos usuários que eu tenho no sistema, ó. Aí eu vou ter aqui, ó, chamado aberto por status, chamados nos últimos 7 dias, o tempo de solução, tá? Você consegue ver aqui, por exemplo, qual que é o tempo que o técnico está levando para resolver um tipo de chamado. Ó, o tipo de requisição, aí tem alguns tipos de relatório também, ó. Por técnico, por grupo, por categoria, por satisfação, por projeto, por ativo, por tarefa. Então, você consegue ter essa visão um pouquinho mais específica. Tem alguns aqui, ó, de ativos. Conforme você vai cadastrando, você consegue ver quantos computadores você tem cadastrado, ó. No caso aqui, a gente não colocou o sistema operacional, né, mas mostra quais são os computadores, a média que você tem de sistema operacional, de softwares instalados. Deixa eu pegar aqui o por entidade, chamados abertos por entidade. Então, você quer um painel que você fica visualizando assim, ó. Ele vai mostrando para você daquele cliente específico, se você quer monitorar, ou daquele grupo específico, quantos chamados foram abertos hoje e quantos já foram fechados. Deixa eu ver aqui, outro. Geralmente a gente costuma deixar esse aqui, ó, chamados geral. Então, a gente deixa isso aqui, às vezes, no monitor. Lá no Ambiente Livre, a gente trabalha com GLPI para solução de suporte. Então, a gente deixa já no monitor, né? E quando cai um chamado, a mulherzinha que já fala, que já tem um chamado novo ali, já mostra qual que é o chamado, qual que é o técnico responsável. Porque, às vezes o técnico fala, mas eu esqueço de ver o GLPI, esqueço de abrir a aba. Estando um televisor lá gigante, não tem como ele não ver aquele chamado, né? E o teu gerente também consegue visualizar. Ou se não, tem um outro formato de visualização que eu acho legal também, que é esse daqui, ó. Não sei se usar para vocês verem um pouquinho ali. Mas ele mostra, por exemplo, quantos chamados tem com status novo, atribuído, pendente, fechado, total geral, né? Coloca aqui por a data e horário de hoje. Quantos chamados foram por requisição, o tempo de solução, o nível de satisfação, ó, da finalização dos nossos chamados. Tem também a possibilidade de você colocar por técnico, quais são os técnicos que mais realizam o fechamento de chamados. Essa tela aqui de dashboard a gente deixa mais para o gestor, então ele consegue acompanhar se tem muito chamado em atraso, qual que é o técnico que está lá um pouquinho tendo dificuldade para resolver. Nossa média aqui de tempo de solução é entre 5 e 6 dias. Vamos tentar baixar isso aqui depois para 4 a 5, depois de 4 para 3, para tentar dar uma resposta mais rápida. Vamos tentar melhorar aqui o nível de satisfação com o nosso usuário, tá? Então, são alguns painéis que você consegue controlar melhor aqui os seus chamados e dar um atendimento melhor lá para o teu usuário, tá? A ferramenta, vocês podem, tem o site do projeto, do GLPI, pode fazer o download dela. Ele sempre vem nesse processo aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Projeto GLPI aqui. Ele sempre vai vir no formatinho zip. É só descompactar. Tem que ter um Apache, aqui no caso do Linux, é só chamar localhost, padrão aqui 8080. Ele vai abrir a área de instalação. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui rapidinho, só para vocês verem. Só resumir aqui. Localhost, no meu caso que está na página, na pasta projetos, GLPI. Só. Aí é passo a passo. Seleciona a linguagem que você quer fazer a instalação. Ok, aqui. Vai ter as licenças aqui, ó, pra gente ler e aceitar. Tem a opção de você instalar o GLPI, que é quando você está na primeira versão. E quando você quer atualizar a versão do GLPI, ele abre aqui, ó, uma opção chamada atualizar, tá? Quando você clica em atualizar, ele vai trazer os recursos novos, vai trazer informações que estão disponíveis nesse novo pacote, mas você não perde nada que você customizou, não perde nada no banco. Lógico, sempre a gente, por precaução, faz um backup, né, com os dados certinho, mas não tem nenhum perigo de fazer instalação direta aqui. Tem que estar com os diretórios com permissão. Só dar permissão aqui no meu diretório.
Opa. Aqui. Tem que estar com permissão de escrita aqui, né? Eu dei permissão total. Opa. Só voltar aqui. Vamos voltar ao português do Brasil. Termos, continuar, instalar. Então vai dar tudo verdinho lá. Opa. Último aqui não tem só um warning. Aí vai selecionar, por padrão é o banco MySQL, tá? Vou pôr local aqui. Usuário e senha. Ele vai mostrar todas as databases que eu já tenho lá na minha base, ó. Se eu quero já usar alguma que tenha lá, que eu criei, ou se não ele cria em tempo de instalação aqui, vou dar como Flisol GLPI. Continuar. Ó. Continuar aqui. Usar GLPI. Está feita a instalação, tá? Usuário padrão é GLPI. GLPI. Entrou aqui. Opa. Aí eu posso já trabalhar com a ferramenta, posso vir, posso cadastrar meus usuários, tudo que eu quiser, tá? Faço a instalação aqui, tá? Bom, deu meu horário ali. Alguma dúvida sobre a ferramenta? Eu vou deixar meu contato aqui, ó. Por enquanto, só para enquanto a gente conversa. Quem tiver depois alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais do GLPI, instalei, mas estou com alguma dificuldade, pode mandar um e-mail, tem meu Skype também ali, tá? Pode entrar em contato. É uma ferramenta que está sendo bem procurada, bem utilizada e é fácil para a gente trabalhar com ela. Principalmente a parte... Tem muita coisa que você faz diretamente na interface, como criar as regras, criar usuário, criar campos. E também tem como você fazer direto no fonte ali, no PHP e MySQL. Tranquilo? Dúvidas? Não? Obrigada, gente. Qualquer dúvida aqui, então, fico aberto ali no meu e-mail, no meu Skype. Obrigada.